Olá, estamos aqui novamente nos encontrando para mais um estudo bíblico. Hoje é sábado, dia 1º de agosto de 2020, e esse nosso 15º encontro online. Pensávamos em estar juntos, presentes na nossa classe há mais tempo, mas por enquanto essa pandemia não permitiu que a gente se encontre pessoalmente. Então vamos continuar por aqui. O nosso assunto de hoje é muito bom, muito ligado à nossa fé cristã, e ficou um pouquinho longo o estudo. Não sei se vai dar para passarmos tudo hoje. Se não der, a gente divide em etapas. Antes, vamos conversar um pouco com o nosso papai. Tenho muito a agradecer nessa semana e compartilho com vocês os meus momentos, os meus motivos de agradecimento, que é o nascimento de mais um bisnetinho, que nasceu agora no dia 28 de julho, o Felipe, e agora no próximo dia 6, o Joaquim Pedro completa 18 anos. Esses são motivos de muito agradecimento a Deus. Pai querido, nós nos dirigimos a Ti, Senhor, para Te louvar, Pai, Te agradecer por mais um dia de vida, mais uma manhã de sol na nossa vida, mais um momento que nós vamos poder aprender mais a Teu respeito, mais da Tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer por tantas bênçãos, Senhor, na nossa vida, na vida da nossa família, entre os nossos amigos, Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu continue, Senhor, nos guardando, nos mantendo debaixo das Tuas asas protetoras, Senhor. Caminha conosco, Senhor, a cada dia, a cada passo. Ilumina nossos passos, Senhor. Envolve-nos com o Teu amor, Senhor. Carecemos de Ti, Pai. Carecemos da Tua proteção, Senhor. Queremos andar nos Teus caminhos, cumprir a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Fica com cada um que está atravessando um momento de depressão, de angústia, por esse recolhimento forçado, Pai. Sê com eles, visita com Teu Espírito Santo, Teu Espírito de paz, de alegria, de amor, de benignidade, de bondade. Ó Pai, visita os lares, as famílias, os casais. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, porque sei que Tu nos ouves, sei que Tu nos atendes, Senhor. E agora, Pai, fica conosco, capacita-me, Senhor, para que eu consiga transmitir tudo o que aprendi de Ti, lendo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler e ver um pouquinho aqui a respeito da ressurreição. Aliás, das ressurreições. Vamos falar sobre a cronologia das ressurreições. Nós já abordamos aqui as ressurreições em outros estudos, mas hoje nós vamos ver a ordem em que a Bíblia nos apresenta as ressurreições previstas e algumas que já aconteceram. Algumas não. Alguma importante que já aconteceu. Na Bíblia, a palavra
traduzida como ressurreição, ela vem do grego, anástasis, e significa se levantar ou ficar de pé novamente. Quando uma pessoa é ressuscitada, ela é levantada dentre os mortos e volta a ser como antes. Pela cronologia bíblica, a primeira ressurreição em massa será a dos justos em Cristo. Eu vou ler algumas passagens que ilustram bem e confirmam isso que eu estou falando. Em Lucas, aqui não está falando exatamente de como vai ser essa ressurreição, mas menciona um prêmio da ressurreição dos justos para aqueles que praticam o bem. Está em Lucas 14, versículos 13 e 14. Mas quando fizeres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Quer dizer que nessa ressurreição haverá prêmios, galardões para quem pratica o bem segundo a vontade do Senhor. Em Apocalipse 20, no versículo 6, fala: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esta de que estamos falando aqui, vamos falar na cronologia. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos, com Cristo. Aqui eu vou falar sinteticamente qual a ordem cronológica da primeira ressurreição. Primeiro é a ressurreição de Cristo. Segundo, os que dormem em Cristo. Terceiro, os santos do Antigo Testamento. Quarto, os mártires que morreram na tribulação. Então vamos falar primeiro aqui das primícias da ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 15, nos versículos de 20 a 23 está: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E em João 11, versículo 25, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos continuar aqui. Em Efésios, capítulo 1, versículos de 18 a 20, Paulo fala: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus.
A direita é sempre o lugar de honra. Cristo ressurgiu dos mortos. Aqui nós temos algumas passagens que falam dessa ressurreição de Cristo. Em Mateus 28, de 1 a 6, está um relato da ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mas também o evangelista Marcos relata isto no capítulo 16, versículos de 1 a 6. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo, como é do costume dos judeus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Também o evangelista João se refere a esse episódio, importantíssimo e base da nossa fé. João 20, de 1 a 17. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Perdi aqui Entrou e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse:
porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando ser um hortelão, disse-lhe: Jesus, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui a gente vê aqui que Jesus estava com um corpo glorificado, o corpo transformado, porque ela não reconheceu imediatamente. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 3, está escrito: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque a gente sabe que Jesus ressuscitou, mas ele não ascendeu aos céus de imediato. Ele ficou por 40 dias ainda aqui na terra, em corpo, não é? Porque em espírito ele sempre está. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos de 3 a 8, está escrito, Paulo escrevendo aos Coríntios: porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois, Cefas era Pedro, não é? E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu, também a mim, como a um abortivo, porque sabemos como foi o chamado de Paulo, maravilhoso, extraordinário. Até aqui foi falado brevemente sobre a ressurreição de Cristo, as nossas primícias. Agora vem a segunda etapa na cronologia da ressurreição. Os segundos são os que dormem em Cristo. Se os irmãos abrirem 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 a 18, teremos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em João 5, versículo 21, está escrito: Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também no capítulo 5 de João, mais adiante, dos versículos 24 a 29, está: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem, os que fizeram o bem, como foi falado lá no começo, um pequeno exemplo, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Em Romanos 6, versículo 5, está escrito: porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Em 1 Coríntios 6, versículo 14, está: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, está: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os que estiverem vivos nesse momento que foi profetizado. Este evento dessa ressurreição dos justos, dos que dormem em Cristo, este evento acontecerá um pouco antes do arrebatamento da igreja viva da época em que ele chega e vier. Os que pertencem a Cristo e que estejam dormindo, os mortos em Cristo, irão ressuscitar e encontrar Jesus nos ares. Depois eles se encontrarão com a igreja arrebatada e serão todos levados por Cristo ao terceiro céu. Depois participarão do trono de Cristo, chamado Bema, onde receberão recompensas. O último evento será, na continuação, as bodas do Cordeiro. Agora, dentro do nosso estudo de cronologia, já falamos do primeiro, que é Cristo, as primícias, dos segundos, que são os que dormem em Cristo, o terceiro,
pela ordem, serão os santos do Antigo Testamento. Aqui nós vamos ler alguns trechos de profetas do Antigo Testamento que já falavam sobre isso. Daniel, que é tido como profeta, o livro de Daniel é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento. No capítulo 12 de Daniel, versículos de 1 a 3 está: e naquele tempo se levantará Miguel, o arcanjo Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Está falando da época da tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Que maravilha! E Daniel, mais à frente, um pouco nesse mesmo capítulo 12, no versículo 13, ele fala: tu, porém, dirigindo-se a Daniel, não é? Vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos tempos. Está aqui já profetizando a ressurreição de Daniel para o fim dos tempos. Isaías 26, versículo 19, fala: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Quando Cristo regressar isso é quando Cristo regressar para resgatar Israel. Em Ezequiel, capítulo 37, versículos de 12 a 14, está assim: portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Está aqui se referindo, então, à ressurreição dos santos do Antigo Testamento, que é o terceiro na cronologia. E aqui fala quando Miguel se levantar por Israel. A gente já viu lá para frente, no capítulo, em Daniel. Aqui é exatamente aquilo que nós já lemos no capítulo 12, versículo 1, que Miguel, o grande príncipe, vai se levantar. E no final, após a tribulação, no final dos dias, também se refere aqui em Daniel, no capítulo 12, já mais para frente, nos versículos de 7 a 13. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo,
E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Nós sabemos que ele está falando daqueles 3 anos e meio da época da tribulação. Um tempo, tempos e metade do tempo. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Aqui explicando para ele a respeito da ressurreição dele, na época dessa terceira etapa da ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Daniel vai ocupar um lugar importante aí. Isso vai acontecer antes do reinado milenar de Cristo. Em Mateus 19, 28 está: E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vai haver 12 tronos e julgamento das 12 tribos de Israel. Alguns viverão eternamente e outros serão envergonhados e desprezados. Daniel fala isso também no capítulo 12, no versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E Daniel receberá sua recompensa lá, porque está prometido aqui no versículo 13 do capítulo 12. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 3, Deus já falava: Eu sou o Deus do teu pai. O Deus, ele está falando a Moisés. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Mateus, no capítulo 22, no versículos 31 a 33, ele fala: E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Dentro daquela cronologia, o quarto lugar são os mártires que morreram na tribulação. Isso está em Apocalipse 20, nos versículos 4 a 6. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados,
pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Ressuscitarão e retornarão à terra para reinar com Cristo por 1000 anos. Ainda há aqui uma continuação, mas eu creio que por hoje já passamos de 30 minutos. Vou deixar para semana que vem a continuação desse estudo da cronologia da ressurreição. Vamos aproveitar para refletir bem. Nós, no nosso credo apostólico, nós falamos e declaramos: creio na ressurreição da carne, creio na ressurreição do corpo. E aqui vimos tudo isso bem fundamentado na palavra. Vamos refletir a respeito disso, porque essa é a nossa esperança, a esperança da nossa fé, que nós vamos também ressuscitar e vamos ter uma vida eterna na glória com o Senhor. Boa semana a todos.